Shalom? Maravilha. Louvado seja Deus por essa bênção, por essa oportunidade. Estamos na casa dele para louvar e engrandecer o nome dele. Você que está na live, você possa receber essa palavra também, ser abençoado em o nome do Mashiach. Amados, quero agradecer a Deus, a Hashem, é o nosso líder, nosso Rosh, por esta bênção, por essa oportunidade de estar ministrando a palavra dele. Nós vamos falar, amados, sobre verdade e mentira. Eu sei que é um tema, ele sempre é discutido, é falado, é ensinado dentro da sinagoga e nós não podemos deixar de estar sempre nos lembrando, não é, dessas verdades e mentiras. Por quê? Igreja, Carralo, a questão é, nós falamos que amamos a Deus, amamos a Yeshua, que amamos aos nossos irmãos, mas e na hora de demonstrar esse amor? E na hora de viver esse amor? Será que de fato, nós estamos firmados na rocha? Será que nós estamos dizendo a verdade ou estamos sendo um mentiroso? Por quê? Quando eu disser que amo meu irmão e as minhas atitudes forem contrárias àquilo que eu disser, eu estou mentindo. E nós bem sabemos que o mentiroso não vai fazer parte da noiva. É muito sério, irmãos. Às vezes nós discutimos muitos assuntos sobre ser salvo, né? Louvamos ao Senhor sobre salvação, sobre o sangue derramado. De fato, o sangue foi derramado para a salvação. Agora, eu adquiri a salvação é outra história, é outra conversa. Então eu preciso, irmãos, de todas as formas, fazer o Tikkun Olam. Por quê? Se eu não consertar alguma coisa que está estragado, que está com problema na minha vida espiritual, eu estou andando em volta sem chegar a lugar nenhum. Então, amados, que nós possamos, através dessa ministração, nos atentar. Por quê? O caminho é Yeshua. Mas qual caminho eu estou percorrendo para chegar no lugar que todos nós almejamos? Eu preciso de andar pelo caminho. Porque talvez, amados, pode ser que eu pense estar no caminho. Talvez eu pense estar fazendo a obra de Deus, de Hashem, mas eu estou fazendo a minha obra, não é a obra de Deus. Então, nós precisamos de nos ater. Nós vamos meditar em Matitiarro 5:20, Matitiarro 19:14 e na primeira carta de Yohanan, né? Para que nós possamos, de fato, amados, poder compreender. Esse aí é um dos versículos da introdução. Veja bem, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Esse grupo, Yeshua estava falando com esse grupo, porque dentre os escribas, eu creio que tem aqueles que fazem a coisa certa.
Mas, às vezes, nós pensando a grosso modo, a gente analisa a vida do escriba e do fariseu, né? Porque são pessoas que lidam com as leis. Mas como eu posso exceder a justiça dele? Desses aí é fácil, irmãos. Sabe por que eu acho que é fácil? Era um bando de ladrão, roubava as viúvas, mentia, eles formavam os prosélitos dele, as pessoas, amados irmãos. Outro dia o Uroshi ensinou aqui, um cego guiando outro cego. Mas eles estavam cegos, por quê? Eram pessoas detentores do conhecimento, porém as atitudes dele não condiziam com aquilo que eles faziam. Então, para esse grupo aí, é fácil. Se eu não roubar, se eu não mentir, se eu não enganar, se eu não fizer muitas, tem uma lista. Yeshua fala, ai de vós, escribas e fariseus. Ali existe uma condenação para eles. Por quê? Era um grupo falho. E, amados, dentro dessa carral, não venha ter pessoas como eles, que nós possamos exceder a justiça dele. Por quê? A justiça, o que é a justiça? Amados irmãos, é quando nós procuramos cumprir os mandamentos. Ali eles pensavam estar cumprindo os mandamentos, achavam estar cumprindo os mandamentos. Mas o dia a dia deles, amados, era de engano, de roubo, de mentiras, de muitas outras coisas. Por quê? Quando eu não ando nos mandamentos do Senhor, eu vou estar indo contra os ensinamentos. E quando eu vou contra os ensinamentos de Yeshua, eu estou quebrando o mandamento e não há justiça em mim, irmãos. Então, amados, eu preciso de adquirir justiça. Mas como que eu vou adquirir justiça se eu não procurar cumprir os mandamentos? Se eu levar uma vida de faz de conta, irmãos, se eu querer passar um pano grosso por cima das coisas, se eu disser uma coisa para os irmãos aqui, e depois no meu tratamento com os irmãos, eu fazer tudo diferente, para que fazer isso, irmãos? Então eu preciso de me posicionar diante da Torá de Deus. Para que eu possa, de fato, amados, poder fazer parte daqueles que Yeshua chamou. Daqueles que Deus escolheu, que Hashem escolheu. Então é muito importante, é muito sério, amados, essa questão de exceder justiça. Porque fazer volume não vai dar crédito a ninguém para entrar, para fazer parte da noiva. Né? Então nós precisamos de, amados irmãos, exceder. Esses camaradas aí. Esses aí sim, tem como exceder eles. Porque se eu não exceder eles, eu vou ser contado junto com eles. Matitiarra 19:14. Então disse Jesus, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino do céu pertencem aos que são semelhantes. Olha que legal, irmãos. Por que Yeshua falou sobre as crianças? Por quê? A criança não há dolo, não há engano, não há má intenção. Olha, você pega uma criança, quem é pai, quem é avô, ele tem uma experiência tremenda com criança, e talvez aquele que é um grande observador também, ele vê que a criança, amados, ele está sempre pronto a estar do seu lado. Ainda que você pegue ele e dê uns tapinhas nele, ou fala um pouco mais exaltado com ele pode até chorar, ou a criança, ou a menininha pode chorar, mas de repente a criança vem. Eu digo coração de criança, irmão, porque o nosso coração, a nossa mente, nós excluímos pessoas, nós banimos pessoas do nosso meio quando nós não correspondemos a alguma expectativa daquela pessoa sobre a nossa vida. Ora, nós precisamos, amados, independente do que a pessoa espera de nós precisamos
ser como essa criança, nós precisamos ter justiça de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Quando eu tenho justiça de Deus na nossa vida, na minha vida, eu vou adquirir bênçãos, eu vou adquirir cura. Como eu poderei ser curado? Como eu poderei ser liberto de alguma coisa, amados, se eu não tiver justiça? Porque louvamos ao Senhor aqui, agora há pouco, sobre o plano do amor, ou a plataforma do amor. É Yeshua. Agora, eu preciso de mergulhar em tudo que ele ensinou para que seja quebrado o nosso ego, que vai ser assunto daqui a pouco, amados. Então, nós precisamos de ser como criança, não ser bobo, amados, mas ter a simplicidade, ter um coração, amados, dócil, um coração que não carrega rancor, que não carrega amargura, que não, amados, fica guardando, fica remoendo. Tem gente que nem dorme porque às vezes ouviu alguma coisa que não gostou. Ou alguém que fez alguma coisa que a pessoa não gostou, daí já é motivo para exclusão. É simples. É igual rede social. Você não gostou, a pessoa fez uma coisa, vai lá e deleta ela, exclui ela. É fácil. Só que no reino de Deus não funciona assim. Dentro daquilo que Deus deixou especificado para nós, não funciona assim. Por quê? Em Êxodo, tem um mandamento ali. Eu acho que não precisa de ficar falando, eu acho que não precisa de ficar explicitando isso. Por quê? Se eu não amar, irmãos, amar, como que eu vou poder amar o meu irmão se eu tenho um orgulho tremendo da posição que eu ocupo? Eu tenho um orgulho, amados irmãos, daquilo da onde Deus me colocou, e por eu achar que sou melhor do que meu irmão, para mim ele tanto faz. Para mim não faz diferença o irmão Ciclano, Bertano, gostar de mim ou não. Errado. Nós temos que amar a todos, independente, amados irmãos, daquilo que ele faz aqui dentro. Do maior ao menor, nós precisamos de amar. Porque é muito fácil eu amar o meu Roche. Porque ele é o canal que pode me abençoar, então eu vou amar ele. Mas o irmão ou a irmã que não pode fazer nada para mim, eu não vou amar. Eu não vou ter um coração de criança para determinado irmão, determinada irmã, porque eu sei que dali não vai sair nada. Errado. Ou nós somos um tzadik, ou não somos nada, somos um goi. E aí? Como, amados irmãos, é interessante essa festa que acabou agora, que perdoa os pecados, como que chama? Yom Kippur. Achei bonito, irmãos, porque era o meu primeiro ano dentro da Carral, dentro do sistema do judaísmo. Eu achei lindo, ficou explícito assim para mim que Deus, ele poderia apagar os meus pecados. Mas ao mesmo tempo, quando vira o ano judaico, a gente já vê, amados irmãos, ou a gente mesmo começa a fazer feiura. Ao invés de nós escrevermos, eu estou muito preocupado quando nós findarmos esse ano que a gente está, o 5.783, eu quero que tenha muito mais justiça ali no meu livro do que, amados irmãos, punições. Para mim ter mais chance de ser feliz. Para mim ter mais chance, amados irmãos, de estar mais próximo de Hashem. Então, a minha luta pode até não parecer, mas eu estou lutando, amados irmãos, tremendamente, para que menos páginas
de acusações sejam redigidas sobre a minha vida. Nós temos que lutar para isso. Então não adianta eu ficar procurando uma alternativa aqui, B, C, D e E, se eu não aprofundar no conhecimento da Torá, irmãos. Se eu não aprender, se eu não insistir em andar pelo caminho, não adianta, irmãos. Eu sou crente, crente não. Eu era crente há 32 anos, 33, não sei como disse o Rocha, ele foi criado na igreja. Eu não fui criado, mas eu tenho muitos anos de conhecimento de evangelho, de cristão. Mas, amados irmãos, a partir do momento que eu coloquei o pé dentro dessa carrala, Deus já tinha colocado no meu coração de fazer mudança. O tikkun olam, amados irmãos, precisa de existir na nossa vida todos os dias. Por quê? Se eu não fizer isso, se eu não insistir em mudar, se todos os dias eu não pegar lá o PowerPoint da minha vida, vamos dizer assim, e ir passando para me ver as feiuras que eu fiz, para me poder melhorar, irmãos, como vou poder? Como, amados irmãos, eu vou ali estar mais próximo do Senhor? Como, amados irmãos, eu vou poder receber uma abrahá de Deus? Como que eu vou poder, amados irmãos, ser curado? Como que a minha alma vai ser curada? A nossa alma só é curada quando nós aproximamos de Hashem. E cura a alma é a Torá, irmão. Eu sei que tem muitos outros meios de curar a alma. Mas é coisa inventada, é coisa do homem. Tudo bem, para alguns funciona. Mas para mim, funciona aqui, ó. Torá. Para mim, precisa ser Torá. Por que eu estou aqui, irmãos? Porque a minha alma buscava, a minha alma insistia. Eu ouvia palavra de pregadores renomados, mas ainda continuava. E Deus me trouxe para esse lugar, irmãos. Então eu não posso, amados irmãos, pisar naquilo que Deus está me dando. Já viu um ditado popular aí, cuspir no prato que come? Como? Como que eu vou fazer isso? Se Deus me deu, Deus te deu, irmãos. Agarre, lute. Foi falado sobre Jacó, irmãos. Até eu comentei com o nosso Roche ontem. Por quê? Foi o único dos patriarcas diferente. Porque quando a gente pega Abraão e Isaac, eles saíram com promessas. Eles caminharam com promessas predispostas para ele. O Jacó não, ele teve que fugir. Sai, senão você vai morrer. E a nossa vida é assim, irmãos. Nós somos descendentes. A partir de Jacó, formou-se as 12 tribos, da qual nós somos descendentes. E a característica da vida que ele teve é a nossa. É uma luta seguida de outra. Mas ele foi vencedor. E nós vamos ser vencedores também, se nós prosseguir naquilo que Deus tem proposto para nós, irmãos. Yohanan Aleph, a primeira carta, Yohanan 2:1. Olha ali. E ele, Yeshua, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O 2. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade, mas qualquer que guarda a sua palavra, ou a Torá, o amor de Deus está nele, verdadeiramente. Aí um grifo meu, aperfeiçoando, agora grifo meu, alinhado, tornando-o perfeito, nisto conhecemos que estamos nele. Veja bem, irmãos, quando nós lemos o 2:1, quando fala de propiciação, por que eu coloquei uma arca ali? Por quê? Em cima da arca, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, o sangue dos animais, que era para apagar os pecados, né, ou encobrir os pecados, era aspergido sobre a arca. Ele entrava lá, colhia o sangue do animal sacrificado, entrava ali e aspergia o sangue.
Então, Ioanã, irmãos, estava falando de propiciação porque eles sabiam, eles conheciam o que era o sangue derramado sobre a propiciação. Para quê? Para eles entenderem que Ioanã não estava criando um outro evangelho. Não estava falando algo que eles não conheciam, mas Ioanã estava tratando com eles dentro da Torá, irmãos. Deus não usa de artifícios para falar conosco. Ele fala. E está ali, ó. Que se nós dissermos que estamos nele, mas se não estivermos, nós vamos ser contados como mentiroso. Não foi eu que falei que os irmãos é mentiroso, que eu sou mentiroso. É a palavra, é a Torá, é a Brit Hadashah, amados irmãos, a nova aliança, que está falando, é baseada em Êxodo, capítulo 20. Ali tem algumas descrições. Então, amados, eu não posso dizer uma coisa e fazer outra. Por quê? Se eu não estiver verdadeiramente aperfeiçoado, alinhado, amado, tornando perfeito, nisto conhecemos que estamos nele. Agora, nós precisamos de analisar a nossa vida para observar se de fato nós estamos alinhados. Porque o que acontece? Olha só, eu mando alinhar o meu carro e eu não volto para revisar esse alinhamento e eu continuo andando, o que vai acontecer? O pneu vai gastar de lados errados, o carro vai ficar puxando de um lado, amados irmãos, porque o carro não está alinhado. Eu sei que é um exemplo banal, mas em se tratando de alinhamento com a Torá, vai nos levar, amados, a parar e fazer um tikkun olam. Por quê? Vejam só. Imagine, amados irmãos, se caímos dentro de um buraco bem fundo, nós vamos precisar olhar dos lados para ver em que situação nós estamos, para, a partir daí, arrumar uma estratégia para sair daquele lugar. Porque se acontecer isso e nem eu e nem você achar uma estratégia para sair, nós vamos ficar lá dentro do buraco, irmãos. Assim é com a palavra, assim é com a Torá sobre a nossa vida. Nós não podemos, amados irmãos, vir para o judaísmo, sair do sistema religioso, entrar no judaísmo, trazer coisas, fragmentos, não é? Fragmentos do sistema religioso e querer implantar no judaísmo. Não funciona assim. Não vai dar certo, irmão. Vai dar ruim, por quê? Deus requer muito mais de nós. Hashem não requer, amados irmãos, que nós simplesmente fiquemos marcando lugar ou fiquemos, amados irmãos, no oba-oba, sem procurar nos alinhar. Por quê? Quando eu vou me alinhar com a palavra, alguns parafusos vão ter que ser apertados, irmãos. Alguns lugares vai ter que mexer. Agora, eu estou disposto a mexer nesses lugares? Eu estou disposto a dar mais uma apertadinha na minha vida espiritual? Ou vou levar minha vida de qualquer forma? Enquanto o período que eu estiver na carral, eu vou ser um judeu. E depois que eu sair da porta para fora, eu vou ser qualquer coisa, menos judeu. Errado. Vai ser mentiroso. Ioanã, o 2, o 4 e o 5. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Irmãos, como que eu posso dizer que estou na luz e odiar o meu irmão? Quantos irmãos não olham, não deem shalom um para o outro? Quantos? Isso é muito feio. É sério. Isso é horrível. Por quê? Eu falo uma coisa e estou noutra. Como que pode isso?
Eu digo que sou luz, mas eu odeio o ciclano. Eu concordo que está no Tanar, que se eu não concordar com o irmão ou com a irmã, eu não preciso de andar junto com ele. Mas não quer dizer que eu vou odiar. Mas quando eu não olho na cara do meu irmão, da minha irmã, quando eu não saúdo, porque eu não quero saudar, e tem horas, às vezes você passa meio voado e passa batido. Né? É considerável. Mas quando eu cumprimento uma irmã que está do meu lado, eu pulo ela e cumprimento o outro, dá licença, irmãos. Para com isso. Que coisa mais horrenda. Eu fico com vergonha, irmãos, quando acontece isso. Eu fico com vergonha mesmo. Por quê? Para que esse tipo de tratamento? Para que esse tipo de preconceito? Tem jeito não. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas. E não sabe, olha só, irmãos, não sabe para onde o quê? Deva ir. Porque as trevas lhe cegam os olhos. Estão entendendo? Como que é sério esse negócio, irmãos? Você pode fazer terapia onde você quiser, irmãos. Eu e você podemos fazer terapia aonde quisermos. Mas, se essa terapia não fazer você parar de odiar o seu irmão, não está adiantando gastando dinheiro à toa. Está participando de certas coisas à toa. Por quê? Eu não posso ter ódio. Eu não posso fazer separação entre um e outro, irmão. Não existe rico, não existe pobre, não existe posição. Não tem esse negócio. Ninguém é mais que ninguém, irmão. Quem é aqui é mais que o outro. A gente respeita como líder. Mas como ser humano, é tudo um sopro. Cadê o ciclano e Bertano? Cadê aquele que achava que era? Cadê? Mostra. Irmão, sabe por quê? A nossa vida, Deus é o nosso mantenedor. O que acontece? Todo dia, todos os dias, Ele vai dando fôlego de vida. Nós não fazemos o Modéani, por quê? Ele nos acorda, Ele restitui dentro de nós o nosso espírito, nossa alma. Aí nós, vamos lá. Mas se não tiver essa oportunidade, vai resolver alguma coisa? Se Deus deixar, amados irmãos, Ele falar, não, agora basta, já deu o seu tempo, o seu dia foi contado, já deu o que tinha que dar, sem chance. E aí? Vai adiantar, amados, odiar alguém? Não sei. Eu não sei o que as pessoas pensam. Irmãos, não dá para entender porque esse negócio de ódio. Mais para frente, eu não sei se já é o próximo, pode passar, minha querida. Olha, não ameis, justamente, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Hashem não está nele. Por quê? Tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, é a soberba, irmãos, da vida. Não é de Hashem, mas do mundo. As pessoas que não se deu conta do lugar que está, não se deu conta que em um Shabá dança ou se alegra diante da Torá, amados, que essa alegria não seja só no Shabá, mas que do Shabá para a semana toda, nós possamos estar focados em todo o serviço que foi feito aqui a Hashem, em tudo que foi lido, em tudo que foi ministrado, para que nós possamos passar uma semana boa, para que nós possamos passar uma semana de superação e amar os nossos irmãos. Por quê? Amados irmãos, aquele que ama o mundo, o que acontece com ele? Ele distancia
dos conceitos de Hashem. Ele se apega mais às coisas que não são de Hashem, amados irmãos, que são coisas concupiscência da carne, dos olhos. Por quê? Quando fala concupiscência da carne, fala de desejos exagerados pelas coisas da terra. Não só do sexo, é um erro muito grande também, as pessoas tudo sexualizar tudo, irmãos. Que mentira! Coisas da carne são coisas da terra, aí envolve tudo. E quando fala do olho, amados irmãos, o olho é a cobiça, é por onde nós olhamos. A Havá, ela olhou, ela cobiçou, amados, ela desejou. É aí que está o grande problema, porque quando os nossos olhos estão mais focados nas coisas do mundo, é distanciado da Torá. Por quê? Amados, nós não podemos guardar a Torá semana inteira, ou mês inteiro, ou mês, sei lá, o que for. Nós precisamos de meditar, nós precisamos de estudar, nós precisamos de alimentar os nossos olhos, a nossa carne, com a palavra de Hashem. Por quê? Quando vier a tentação, amados irmãos, nós observamos ali o globo terrestre e uma armadilha. Quando vier esse tipo de coisa sobre a nossa vida, porque vem, irmãos. Não adianta falar que não vem, eu sou forte, eu sou isso, sou aquilo, eu estou firme na rocha, eu estou firme na Torá, mas vem. E se nós estivermos fracos no conhecimento da palavra, nós vamos ser presa fácil. Vamos cair bonitinho, irmãos. Não adianta a pessoa achar que é intocável. Uma hora a Satã ele acha a brecha. Entendeu? Então nós temos, amados irmãos, que vigiar tudo. Por quê? Para nós não sermos contados com o mundo. Porque quem é do mundo permanece nele para sempre, mas não permanece em Deus. Eis a questão. Agora, sempre tem aquelas pessoas, né? Dá tempo, né? Algum tempo eu conversei com uma pessoa. Volta para a igreja, volta. Naquele tempo era igreja, né? Volta para a igreja, Jesus te ama, e conversando. Não, mas ainda vai dar tempo ainda. Irmãos, pode ser que não dê tempo. Pode ser que o tempo de Deus é mais breve do que o nosso. Não fica esperando dar tempo para mudar, irmão. Não fica esperando o irmão mudar para você mudar com ele. Muda antes. Muda antes, irmão. Não espera. Aproxima. Faça contato. Ainda que às vezes você possa ser ignorado, mas tente. Não pare, tente 1, 2, 3. Não pare, irmãos. Nunca pare de mudar com o seu próximo. Procura ser o mais próximo possível, porque é um mandamento, irmãos. Não é história de judeu, não é nada que algum judeu inventou e que nós temos que cumprir. É Hashem que deu para nós. Agora, o que nós estamos fazendo com o alimento que Hashem deu? Nós precisamos de comer e achar gostoso. O profeta Jeremias, se não me engano, ele dizia que era amargo. Mas que negócio amargo é esse? Mas depois fica doce, irmãos. Eu sei que às vezes a gente vem alguma coisa da Torá que bate contra nossos princípios, mas é nosso, não é de Hashem. Yohanan 2, 15, 17. Olha, quem é mentiroso senão aquele que nega que Yeshua é o Mashiach? É o anti-Mashiach. Esse mesmo que nega Hashem e Yeshua, seu filho, qualquer que nega Yeshua também não tem Hashem. Mas aquele que confessa Yeshua tem o Pai, que é Hashem. O mentiroso é aquele que odeia a
verdade. O mentiroso é aquele que forja uma situação. O mentiroso é aquele que burla e procura enganar. Mas está enganando quem? Ele mesmo. Ele pode até acreditar na mentira dele, mas continua sendo mentira. Por quê? Se ele nega Yeshua, mas eu não sou anticristo. Anticristo vai vir ainda, sabe, essas coisas assim. Não, o anticristo, irmãos, cada um de nós que não aceita os ensinamentos de Yeshua, cada um de nós que vá na contramão, que vá na avenida contrária daquilo que Yeshua ensina, é um antimachia, irmão. Não tem como. Não existe outra palavra. Ele é um mentiroso de fato. Porque ele tenta demonstrar algo que ele não é. Então ele está fraudando. E aquele que frauda, não tem como ele receber as dádivas de Hashem. Aquele que frauda, ele sempre vai ter um problema com ele mesmo. Aquele que frauda, ele vai tropeçar na mentira que ele está forjando. Aquele que frauda, irmãos, ele vai ser pego pela sua própria armadilha. Porque vai chegar o momento, a cobrança vem, a conta vem. Não tem como, amados. Deus não é besta, às vezes eu posso esquecer de alguma coisa. E às vezes é até bom que eu esqueça. Mas Hashem, irmãos, não existe a possibilidade dele esquecer alguma coisa que nós fizermos. Tanto de bom, tanto de ruim. Eu não sei se eu deixei passar no começo, mas não sei. Mas deixa eu falar aqui antes que eu esqueça. Existe um conceito muito errado dentro das pessoas que testificam ou Jesus ou Yeshua, que nós temos um advogado no céu. Sim, não é mentira. Porém, lá no versículo, existe uma vírgula. Está escrito o justo juiz. Bacana, não é? É lógico que nós temos um advogado. O acusador vai lá e tal, arruma aquele pampeiro todo, aí vai o nosso advogado, Jesus. Mas, como ele é justo, o que vai acontecer? Se eu estiver na justiça, ele vai me defender. Eu vou sair bem. Mas se eu estiver no dolo, no engano, na mentira, é o primeiro a me condenar, irmãos. Não existe essa possibilidade do amor de Yeshua, do amor de Hashem, ele, amados irmãos, passar a mãozinha por nossa cabeça, ou dar aquele tapinho no nosso ombro, tudo bem, pode ir, não vai dar nada não, tudo bem, ninguém viu, não tem problema não, tudo bem, é eu e você aqui e tal. Não é assim? Nada disso. Lá não tem jeitinho brasileiro, não tem historinha, irmãos. Não tem esse negócio. O nosso advogado, sim, ele é o nosso advogado. Porém, ai de mim e ai de nós, se nós estivermos na lama, aí ferrou mesmo. Por quê? Aquele que nós achava que ia nos defender, ele nos condenou. Estão entendendo? Então, irmão, não vamos fazer de nerd, é nerd que fala, sei lá, o lesas, o que quiser. Mas precisamos nos ater. Eu não quero entrar nessa de jeito nenhum, hein, irmão. Eu não quero, eu me esforço. Eu sei que eu tenho muita falha. Mas se tem uma pessoa, irmãos, que procura não pecar contra Hashem e nem contra o meu próximo, eu fico. Outro dia eu falei um treco atravessado por Roche,
né? Mas ali na esquina mesmo eu já falei, nossa, eu fiz feiura, né? Mas ainda bem que deu certo. Mas, mas é sério, mas sabe por quê? Nós tem que aprender a voltar atrás. Nós tem que aprender, amados irmãos, fazer ticum olã. Então, irmãos, cuide-se para não. Eu não tenho dificuldade em pedir perdão porque não sou melhor que ninguém. Mas eu sei reconhecer, amados, a hora que eu pisei na bola. Né? Porque é muito difícil uma pessoa ficar carregando, não sei, eu acho que é muito ruim. Imagina se eu não falo com o meu líder. Nossa! Irmãos, tem hora, não sei se acontece com vocês, tem hora que a gente vai, eu faço umas feiuras, eu tenho vergonha de estar orando a Deus por certas coisas que eu fiz. Eu tenho que passar um bom tempo falando com Ele, bom tempo, amados irmãos, para a partir daí ter aquela emuná, aquela confiança de estar falando com Ele. Eu tento consertar com Ele o máximo possível. Ó, segundo os entendidos aí do judaísmo, Moshe, ele orou 567 vezes para entrar na terra prometida. E teve um momento que Hashem falou para ele, segundo também os Talmud, Hashem falou para ele, você não vai entrar. Não vai dar. O que acontece? Hashem pega Moshe e leva num alto monte. E ele está no sul. E fala, Moshe, e começou a mostrar, se a gente for olhar os versículos ali, Deus começa a revelar para ele todas as tribos, do sul até o norte. Você não vai entrar, mas eu vou te mostrar a história da Terra Santa. Então, amados, Deus não deixou ele totalmente assim, ignorante do lugar que ele queria entrar. Ele não entrou. Mas Hashem mostrou para ele. Hashem não deixou ele partir sem antes ter conhecimento do que era a terra prometida. Oi? Isso. Mostrou os frutos. Tudo que você fez aqui, você não vai entrar. Mas eu vou te mostrar o fruto que você produziu. Boa. Então, irmãos, Deus precisa de ver fruto nessa vida. Deus precisa de ver a nossa seara. Como que ela é? Como que ela está? Estão entendendo? É uma noite de reflexão, sempre é, né, irmão? Mas é mais uma noite de reflexão para nós analisarmos a nossa conduta, o nosso caminhar. Para não fazer igual aquele povo cego, que ele não sabe para onde está caminhando. E o Hanan, ele estava com essa preocupação aqui com os convertidos, com os que fizeram, né, os que estavam fora do caminho, para que eles pudessem, amados irmãos, entender o ensino de Yeshua. Porque os fariseus e os escribas eram dois grupos que, ferrenhamente, amados irmãos, eram contra Yeshua. Eram anti-Machia. Mas que nós não venhamos. Mas eu não sou esse povo aí. Não é? Mas e os nossos passos? Nos leva para onde? Irmãos, olha só. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, recebemos. Porque guardamos o quê? Os seus mandamentos. E fazemos o que é o quê? Agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Yeshua HaMashiach e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento, a Torá. Irmãos, nós não podemos
ter partidarismo. Eu não posso selecionar a nível de exclusão quem eu vou amar e quem eu vou odiar. Nós não temos o direito disso. O livre-arbítrio não nos dá esse direito. Porque quando eu escolho outra coisa a não ser amar, eu estou sendo prisioneiro do ódio. Eu estou sendo prisioneiro da separação. Eu estou sendo prisioneiro da exclusão. Então eu não posso, irmãos, de forma alguma, não é, negar os mandamentos. Eu tenho que procurar guardar. Hoje, irmãos, para nós amarmos os nossos irmãos, temos que guardar a Torá. Temos sim, amados. Então, como diz o Orochi, a porta está aberta. Não é? Mas, antes que aconteça esse negócio da porta estar aberta, não é melhor eu arrepender dos meus pecados, arrepender dos meus comportamentos, das coisas que eu falo, das coisas que eu penso, das coisas, amados irmãos, que eu fico maquinando. Isso não é só com os nossos irmãos. Isso é no nosso lugar de trabalho, é em casa. Como que nós somos em casa? Somos um bom esposo? Vocês são uma boa esposa? Os filhos? Irmãos, ainda agora há pouco estava conversando com a Salma sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida. E nós estávamos conversando. Será que estamos fazendo certo ou estamos fazendo errado? Eu falei, eis a questão. Eu busco em Hashem a resposta. Por quê? Aos meus olhos pode parecer certo. Pode parecer correto. Mas e como Hashem vê as nossas atitudes? Essa é a questão, irmãos. Às vezes a preocupação nem é um com o outro, mas é como que nós estamos sendo representados, estamos chegando diante de Hashem. Será que as coisas que nós fazemos, elas sobem como cheiro suave, ou Deus vai denunciar as nossas atitudes? Essa é a questão, irmão. A irmã Letícia falou sobre Estevão. Ele pregava a verdade. Ele vivia a verdade. Um homem cheio de rua Akadosh, amados irmãos, mas que o povo odiava. Às vezes é melhor as pessoas nos odiar, não importa ela odiar. Nós não podemos odiar, mas nós temos que andar na verdade, temos que andar no mandamento, temos que andar sobre a Torá do Senhor, amados irmãos, de Hashem. Isso é importante para a nossa vida. Agora, se nada disso fazer eu mudar a minha vida, se eu não entender, irmão, o meu ser, que ministração mais linda ontem, amados irmãos, sobre o nosso ser. Quando Jacob estava ali, deitado em um travesseiro de pedra. Será que Hashem precisa de colocar-nos deitado em um travesseiro de pedra para a gente mudar alguma coisa? Vamos mudar enquanto é tempo, enquanto é hora. E se nada disso acontecer, nós vamos ser condenados com o mundo. Veja bem, se nós estivermos em Hashem, se nós guardarmos os mandamentos dele, tudo que nós pedirmos, a bênção vem, irmão. Nós vamos receber a bênção. Preciso haver justiça sobre a nossa vida, para que venham colheita, os frutos, né, da nossa vida, amados irmãos, venham em forma de bênção sobre a nossa vida, para que nós, amados irmãos, possamos, de todas as formas,
estar com crédito diante de Hashem. As empresas trabalham com o azul e o vermelho. Azul quando está bacana e o vermelho quando não está legal. Não é? Como está, amados irmãos, o nosso a nossa contabilidade diante de Hashem? Será que estamos com crédito ou estamos devedor? Do ponto de vista de boas ações, de bom comportamento, de bom filho, irmão. A gente exige tanto dos nossos filhos, mas nós precisamos também, como filhos de Hashem, filhos adotivos, é lógico, mas é filho, ter bons comportamentos para recebermos a bênção. Amém? Todo-Poderoso, Ele venha fazer resplandecer sobre ti sua face e te dê a paz e que você possa ter uma semana abençoada em o nome de Yeshua HaMashiach. Deus abençoe. Yevarecha Adonai veishmerecha Yaev Adonai panamelecha viunecha Issa Adonai Adonai panavelecha veasem lecha Shalom.